Bem-vindos! Eu sou a Vânia Dalbello, sou fundadora do Método Pilates for Kids. E hoje nós vamos começar falando sobre os 3 primeiros passos, né, para quem quer iniciar dentro do Método Pilates for Kids. E para quem esteve aqui comigo ontem nós falamos sobre as diferenças, né? Quais são as diferenças de quem trabalha com o Pilates Kids e quem trabalha com um método que a gente conhece como Pilates for Kids, né? Então, existe uma diferença de quem trabalha Pilates Kids e existe sim uma diferença de quem trabalha com um método. Por quê? Porque cada um, né, tem as suas diferenciações. Hoje, eu quero entrar nesse assunto com vocês de que quais são os primeiros 3 passos, né? Vânia, se eu tivesse que começar hoje, o que eu preciso para começar dentro do método Pilates for Kids? O que eu realmente tenho que fazer? Por onde eu chego? Até porque muitas pessoas, né, não sabem nem qual é o primeiro passo, por onde eu começo, o que eu faço, né? Então, eu quero que você realmente saiba com essa clareza do que você precisa fazer para começar. Então, o primeiro passo, e isso eu realmente deixo ele como o primeiro, até mesmo para não iludir as pessoas. Por quê? Primeiramente, para trabalhar com Pilates para criança, precisa de uma formação, sim. Não posso liberar e não temos, né, a liberação nem do CONFEF, nem do CREF, nem do CREFITO, para qualquer profissional inserir o Pilates e trabalhar com ele. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você não for acadêmico ou então profissional das áreas, e prestem atenção, de educação física, fisioterapia e atualmente também foi liberado para os enfermeiros, né? Você não pode trabalhar com o Pilates, né? Então, se você não é um desses profissionais ou não tem uma formação sobre eles, ou até mesmo não é acadêmico, eu sinto informar, mas não é liberado e eu não posso, né, falar para você, não, tudo bem, sendo que se você tiver uma fiscalização, você pode realmente ser autuado e de estar trabalhando com uma área que você não tem liberação. Então, primeiro passo, saber quais são as áreas que podem atuar. Ah, Vânia, mas tu falou de enfermagem, né? Sim. Para quem não sabe, o Conselho Federal de Enfermagem, ele conseguiu um parecer que libera os enfermeiros a atuarem com o Pilates. O número desse parecer é 112/2019. E aí você pode, inclusive, verificar para que você tenha certeza, né, de que esses profissionais também hoje podem começar a atuar com Pilates. Então, assim, lógico que eles vão ter que fazer uma especialização, um curso, eles não podem simplesmente sair trabalhando, mas eles também podem aprender a trabalhar com o Pilates para criança e inserir o método Pilates for Kids aonde eles quiserem. O que eu quero dizer para vocês é de que, independente da nossa posição, independente da sua opinião ou não, agora abre-se ainda mais o campo de atuação para mais profissionais. Então, assim, quem já está dentro dessa área pode já começar a trabalhar e já pode começar a olhar os caminhos que precisam percorrer para começar a trabalhar. Então, o primeiro passo é saber se você pode aprender, se você pode levar a metodologia, se você pode trabalhar com ela. Como eu disse, somente profissionais e acadêmicos. Ah, Vânia, mas acadêmicos também pode? Também pode. Por quê? Porque o acadêmico, ele está em processo de aprendizagem, mas ele já está dentro da área que ele vai atuar. Logicamente que alguém que é no primeiro semestre, segundo semestre, ainda não está tão preparado, mas nada impede da pessoa aprender e assim que tiver formado, já atue com essa área, tá? Então, é importante que você tenha essa clareza, sim. Um outro ponto que é importante frisar, eu recebo muitas pessoas que são acadêmicas e elas me perguntam, mas Vânia, eu sou acadêmica, eu posso já levar um projeto para determinado lugar? E aí eu tenho que te perguntar, inclusive, né? Você pode atuar sem um profissional que esteja realmente responsabilizado pelaquele local? Não. Então, até você se formar, você pode trabalhar, sim, abaixo de alguém que possa ser o responsável pelo lugar. Então, enquanto você não tem o seu registro,
a sua carteirinha, né, do CREF, CREFITO e CONFEF, como diz aqui a Confederação dos Enfermeiros, você não pode ser o responsável pela atuação, tá? Mas nada impede que você comece a trabalhar, né, juntamente com alguém que seja o responsável, e assim que você estiver formado, com os seus registros, você já está preparado para trabalhar, né? Às vezes a pessoa fica esperando, mas então eu vou aprender só quando eu estiver formado. Só que quanto você está deixando de ganhar, né, e de aprender até você se formar, né? Então, eu sempre digo, quem dera quando eu me formei, eu já saber o que eu ia fazer. Não sabia, a gente não sabia, não tinha clareza de qual área eu ia entrar. E isso demorou um tempo, sim. Então, quando a gente já sente isso, até mesmo quando é acadêmico, te acelera o potencial de você já começar a fazer algo que realmente vai ser um impacto para você, tá? Então, o primeiro passo, saber as profissões que podem atuar com o método Pilates for Kids. Então, educação física, fisioterapia e, mais recentemente, liberação para enfermeiros, tá? Enfermagem. Segundo ponto, gente. Quando as pessoas falam do Pilates para criança, muitas vezes temos muitos profissionais aqui que já são profissionais há anos de Pilates tradicional, né? Que trabalham com adultos, que trabalham com gestantes, que trabalham com problemas patológicos, enfim, várias áreas, né? Dentro de uma área maior que é o Pilates. E aí eu preciso te dizer que a técnica que a gente utiliza com as crianças, ela precisa ser totalmente diferente e precisa realmente ser de uma forma alinhada à criança. Eu não posso simplesmente chegar e fazer as atividades com as crianças como eu trabalho com adulto. Eu não posso adaptar o tempo inteiro algo que não é para criança. Então, qual é o segundo passo? É ter um curso, sim, que trabalhe e que ensine você a atuar com criança. Se você quer trabalhar com criança, você precisa aprender a trabalhar com criança. Então, ter um curso que te ensinou a trabalhar com adultos não resolve o problema de trabalhar com criança, ou não te habilita, ou não te deixa seguro de trabalhar com criança. Porque é diferente a forma de atuação, a forma de inserir atividades para criança, a forma de levar as atividades e o método tem que ser diferente. Eu não posso querer ensinar a criança da mesma forma que eu ensino o adulto. Assim como, se você analisa a pessoa que trabalha com criança, ela tem que ter uma formação específica em criança, na escola ou qualquer outro lugar. A prof que trabalha com inglês, por exemplo, com a criança, ela precisa, né? Ela precisa, acho que deu uma pegada aqui, gente. Ela precisa trabalhar com criança e ela precisa conhecer as crianças. Ela não pode simplesmente, mas eu fiz um curso que ensina a trabalhar com pilar, por exemplo, no caso que eu estou dando aqui, com inglês, então eu vou trabalhar com inglês. Não, porque a forma de ensino para a criança é diferente da forma de ensino para o adulto. Então, mesmo que você tenha 20 anos de Pilates, mesmo que você trabalhe há 15 anos, né, com Pilates, mesmo assim, você precisa saber qual é a metodologia para ensinar as crianças, porque ela é bem diferente. Eu não estou dizendo que a gente muda totalmente os princípios, mas eu jamais posso ensinar, por exemplo, uma ativação de powerhouse, como eu ensino para um adulto, para uma criança. Ela não vai ter esse entendimento. Eu não posso querer ensinar o que eu já sei para um adulto da mesma forma que eu tenho que ensinar para uma criança. Então, é muito importante que você tenha essa clareza e que você, inclusive, perceba que quando eu estou trabalhando com criança, a minha forma de atuação, a maneira como eu falo, a maneira como eu explico, a didática de ensino, ela precisa ser diferente. A criança precisa de muito mais informações concretas para ela, sendo que o adulto já não. Por que o adulto não precisa? Porque ele já vivenciou, ele tem experiência de vida, diferente da criança que não tem experiência de vida. E aí ela também não tem o quê? Maturidade, ela não tem as habilidades trabalhadas. Então, eu não posso exigir da criança aquilo que eu exijo do adulto. Então, parece muito simples, né?
Mas esse é um erro muito comum. É um erro comum de ver vários profissionais e, inclusive, eu tenho relato de pais e mães que me disseram: olha, eu tentei colocar minha filha num local e ela fazia junto comigo. E aí não deu certo. Por que não dá certo, gente? Primeiro ponto que não dá certo. Quando você trabalha com criança, você precisa conhecer as necessidades da criança. Então, quando você tem um adulto com uma criança, você entende que são necessidades para o adulto diferentes das necessidades da criança. E se você não entender isso, você corre muitas vezes o problema de você não ajudar nenhum e nem o outro. Porque o adulto ele tem uma necessidade, a criança tem outra necessidade. Entenderam? Então, é muito importante. Deixa eu ver aqui, gente. Mais alguém está sem áudio? O pessoal está dizendo aqui que está sem áudio. Vamos ver aqui. Me dá um ok agora aí, Neuci, se tá tudo ok, tá? Então, o que acontece? A gente precisa ter essa clareza, inclusive de entender. Quando você começa a trabalhar com algo e isso realmente está alinhado a quem você quer abranger, a quem você quer levar, ok. Caso contrário, não vai funcionar. E aí essa mãe, inclusive, me relatava, mas não funcionou, eu tive que tirá-la do Pilates. Eu disse, mas essa profissional, ela tinha uma especialização em criança? Não. Então, o que a gente percebe, gente? Que muitos pais estão buscando o Pilates para criança, e os profissionais que trabalham com Pilates não estão preparados para trabalhar com criança, porque é uma forma diferenciada de trabalho. Precisa ser diferente? Precisa. Precisa atuar de uma maneira diferenciada? Sim, nas necessidades da criança, naquilo que ela realmente precisa aprender. Caso contrário, não funciona. Caso contrário, a criança não gosta da aula. E se a criança não gosta da aula, ela automaticamente não fica na aula. Então, por mais que você trabalhe há anos com o Pilates, que você realmente, recapitulando, que você trabalhe com anos, que você tenha feito diversos cursos, especializações, você precisa ter um deles com criança. Caso contrário, não vai funcionar. E qual é o risco de acontecer, como eu falei ontem? Pessoas que trabalham com Pilates Kids e não pessoas que têm um método de atuação com o Pilates for Kids, né? Que é diferente e que o resultado não acontece como acontece com quem tem um método. Tá? Então, esse é o segundo passo. E o terceiro passo e último passo que eu quero trazer para vocês é de que vocês precisam saber por onde vocês vão iniciar com o Pilates. Então, depois que você sabe, bom, eu sou profissional da área de educação física, fisioterapia e também sou, ou então enfermeira. Ok, eu preciso saber que eu tenho que aprender a ter um curso. Eu fiz o curso, fiz uma formação, fiz um curso de Pilates para criança, né? Então, eu tenho uma metodologia para atuar, não vou fazer qualquer coisa, vou fazer um trabalho adequado, eu tenho um método, eu vou começar a fazer. Aí é o terceiro passo. Qual o local que você vai inserir? Por que eu estou colocando o local aqui? Porque, gente, muitas vezes as pessoas elas começam a trabalhar com o Pilates, né? E elas querem trabalhar com Pilates para criança, só que às vezes elas já estão num local que pode ser inserido o Pilates Kids e elas não se dão conta, né? Ou então, mas eu queria trabalhar com o Pilates para criança, mas eu queria trabalhar só na escola, sendo que a pessoa já trabalha às vezes num clube, ou sendo que a pessoa já trabalha numa academia, ou mesmo que a pessoa já tenha um estúdio. O que eu quero que vocês entendam é que às vezes você já está num local e esse local já pode ser inserido o Pilates para a criança. E dentro desse local você teria muito mais acesso e muito mais rapidez em colocar e já ter os primeiros retornos. Eu não estou dizendo aqui, em hipótese nenhuma, que você não deve levar o método para onde você deseja futuramente. Mas comece aonde você tem mais conhecimento e mais segurança. Por exemplo, quando eu fiz a minha carteira de habilitação, vou dar um exemplo aqui um pouquinho diferente, tá? Quando eu fiz a minha carteira de habilitação,
Uma das coisas que a gente precisava fazer dentro da habilitação é parar o veículo numa lombada íngreme, né? E parar o carro ali e depois ter que fazer a partida do carro naquele próprio alavancagem, né? Naquele próprio morro ou então naquele próprio lugar. O que acontecia, gente? Na época não tinha carro automático, ele era manual, então você precisava parar o carro, colocar o pé na embreagem, engatar a primeira, botar o pé no acelerador, tirar o pé do freio, pisar no acelerador e na embreagem ao mesmo tempo para arrancar. A grande maioria das pessoas nesse momento não conseguia. Por quê? Porque começava a trepidar, o carro tinha a tendência de descer e ele não conseguia arrancar. O que acontecia? Lógico que a gente aprende a técnica até realmente sair, até tirar a sua carteira de habilitação. Mas, assim que você tira a carteira de habilitação, você sabe parar no morro e sabe sair desse morro. Mas você não tem a segurança que você tem em andar num lugar mais plano. Por quê? Porque lá é um lugar mais difícil, exige mais, te deixa mais nervosa. As chances de você fazer com que o carro apague para que você saia de novo é grande. Por que eu estou contando essa história? Porque quando eu aprendi a dirigir, no caso, até a minha habilitação, e eu tinha que ir em determinados lugares, a primeira coisa que eu pensava, e já me dava uma palpitação, meu Deus, por onde que eu vou? Ah, não, mas se eu for por esse caminho, eu corro o risco de ter que parar naquele morro que realmente está complicado. E aí, gente, quando a gente se dava conta disso, né? Quando a gente se dava conta de que, poxa, se eu for por esse caminho, eu vou parar em determinado lugar e pode ser que eu não consiga arrancar e eu fique lá empacada, tá? E aí o que acontecia? Toda vez que eu ia fazer esse tipo de percurso, eu ficava pensando, não, mas eu não vou por esse lugar. Eu vou ir por outro lugar para que eu não tenha o perigo de parar num local que eu tenha insegurança ainda. Por que eu fazia isso? Porque eu tinha medo, porque eu não estava preparada, eu não tinha horas de treino, eu não estava realmente conseguindo, né, fazer o percurso de uma maneira tranquila. E o que eu quero mostrar para vocês é que quando você não vai por um caminho que é mais tranquilo para você, as chances de você ter medo é maior. E aí, gente, o que acontece? Quando a gente começa a ir por um caminho que a gente tem medo, que a gente tem insegurança, que a gente não consegue, né, por exemplo, se sentir tranquila, as chances são de que a gente não continue por aquele caminho e a gente não queira mais ir. Então, o que eu quero dizer para vocês é que quando vocês começarem a trabalhar com o método Pilates for Kids, que vocês comecem num local que vocês tenham segurança, primeiramente. Quando a gente sabe dessa nossa dificuldade, quando a gente sabe que a gente tem um pouco de insegurança, um pouco de medo, um pouco de ansiedade, a gente realmente precisa saber que não quer dizer que eu não vou, né? Que eu não vou atuar naquele lugar. Quer dizer que muitas vezes eu tenho que começar num lugar onde eu estou mais tranquila, que eu tenha mais segurança, que eu tenha mais que eu sinta que eu consiga fazer e que eu esteja preparada naquele local para depois eu ir para outro. Então, o que eu quero dizer para vocês é que muitas vezes chega para mim profissionais que já atuam ou dentro de um estúdio, ou dentro de uma academia, ou dentro, inclusive, ou dentro de um próprio estúdio, ou até mesmo dentro de um local, né, que já pode inserir o Pilates para criança. Só que em vez de começar naquele local que já poderia inserir, essas pessoas, elas não começam ali, elas querem começar em outro lugar. E aí existe sim uma dificuldade de entrar num outro local? Claro que existe. Então, o primeiro passo e os primeiros 3 passos para você começar realmente é começar de uma forma que realmente você tenha segurança e que vai facilitar a sua vida. Caso contrário, você pode desistir no caminho.
E por que desistir? Porque é mais difícil. E por que desistir? Porque você pode ter mais insegurança, você pode não estar acostumado com aquela realidade e te dar um medo e te dar uma insegurança e você achar que não está preparado e você acabar desistindo. Porque somente o local que você está, aquele local não está preparado para você. Então, mais do que você entender isso, você realmente precisa se dar conta de que nós estamos, né? Nós estamos mostrando para você, né, o que realmente faz sentido. Então, por exemplo, eu começo a atuar num lugar, né? Esse lugar eu já tenho clareza, eu já trabalho ali, as pessoas já me conhecem. Vamos supor no estúdio, as pessoas já me conhecem porque elas fazem aula comigo há, sei lá, 10 anos, 5 anos, 1 ano, mas elas já me conhecem. Diferentemente de eu começar num lugar onde ninguém me conhece. E aí, aquelas pessoas que já me conhecem, quando eu proponho para elas abrir algo que seja para as crianças e até mesmo para os filhos dessas pessoas, as chances são de que eu tenha muito mais sucesso ali do que eu começar, por exemplo, não, mas eu vou bater lá naquela escola porque eu quero colocar lá naquela escola primeiro, porque lá tem mais criança, porque lá vai ser diferente, tá. Pode ser que você não seja conhecida naquele local e a pessoa responsável diga, não, nós vamos ver, e aí ela não te dá uma liberação para começar ali. Isso eu falei no estúdio, mas pode ser que seja inverso, que você já esteja na escola e você queira levar para o Pilates dentro de um estúdio ou dentro de um outro local. E aí você muda totalmente o local, dificultando o seu acesso. Então, quando você está começando, não complica as coisas. Não começa a querer ir pelo lado mais difícil. Vai pelo caminho mais fácil. O caminho que não tem morro, o caminho que você tem segurança, o caminho que você se sente bem, que você tem a clareza e a segurança de saber que por ali você vai conseguir fazer. Caso contrário, você pode se frustrar. Caso contrário, você pode ter medo. Caso contrário, você pode ter problemas. E aí, aquilo que teria todas as chances para você ter uma bela carreira, pode ser que você se frustre, porque você está tentando fazer por um lugar que é o mais difícil. Entenderam, gente? Então, assim, esses são os 3 passos para você começar, inclusive. Esses são os 3 passos que eu te aconselho para que você realmente tenha clareza de que você precisa passar por esses 3 passos. E são passos diferentes do que muitas vezes você imaginaria? Sim, mas são os passos primordiais. Porque sem você ter uma formação, você não pode trabalhar com Pilates para criança. Sem você ser profissional da área, né, tanto de educação física, como fisioterapia, como enfermeiro, você não pode fazer o curso. E se alguém te deixar fazer o curso, mesmo que você não tenha essa formação, eu sinto te informar, mas essas pessoas estão te enganando. Você não pode trabalhar com Pilates se você não tem os pré-requisitos, que são a formação básica, que é uma graduação, sim, em educação física, fisioterapia ou enfermagem. Vânia, mas eu sou, sei lá, professora da escola, eu tenho pedagogia. Não pode. Vânia, mas eu trabalho com, sei lá, psicomotricidade. Se você não tiver educação física, não pode. E isso eu preciso te dizer por quê? Porque eu estou te ajudando a realmente não ter problemas lá na frente. A não cair, sei lá, numa venda de um curso que de repente não vai te fazer implementar. Vânia, mas se eu quiser aprender e não quiser implementar, infelizmente a gente não libera para essas pessoas por enquanto, porque nada me garante de que essa pessoa não vai atuar e vai dizer, inclusive, que eu disse que podia. Né? Então, a gente não libera para profissionais que não sejam profissionais dessas áreas. Após ser formado ou acadêmico dessa, então precisa aprender o método, precisa ter clareza, precisa ter conhecimento, precisa saber o que fazer. Senão não funciona. E depois que você é profissional, você tem um curso, qual é o próximo passo? Começar no lugar que você tem mais segurança para você. Não tente dificultar a sua vida, não tente ir pelo caminho mais difícil, não tente ir sempre pelo aquele lado que é mais complicado, sendo que às vezes você está no melhor lugar.
Gente, muitas pessoas, às vezes, já moram em condomínios com centenas de moradores, com centenas de famílias. As pessoas já te conhecem, as pessoas já sabem que você mora ali, já sabem da sua índole, você já conhece o síndico, você já conhece as pessoas, já tem um lugar. Por que ir para um outro lugar diferente se você já tem todas as suas ferramentas naquele local? Vocês entendem que às vezes a gente complica e muitas vezes essa complicação não é porque por querer, é por falta de conhecimento, que ninguém te disse. Mas eu posso te dizer, o método Pilates for Kids pode ser inserido na escola, no estúdio, no condomínio, na academia, no clube, na igreja, num parque de diversão, na sua garagem, assim como já aconteceu com vários outros profissionais. Vânia, mas eu não conheço ninguém, eu não tenho estúdio, eu não trabalho em lugar nenhum, mas eu tenho uma garagem, será que eu posso começar na minha garagem? Claro que pode, não só claro, como deve começar. Eu não vou me aprofundar nisso, mas você pode sair do zero, gente. E o que é zero? É, às vezes, não ter lugar, é, às vezes, não ter ninguém que te leve para algum lugar, não ter conhecimento de levar em lugar nenhum, que você possa começar realmente de um local onde você não tem que fazer um investimento tão grande, inclusive. Que você não tem que pagar um aluguel, que você não tenha que pagar um condomínio, que você não tenha que pagar água, luz, telefone daquele local. Porque as poucas crianças que às vezes a gente começa, que a gente começa com pouco e depois vai crescendo, elas vão começar a te dar caixa para você poder alugar um lugar melhor, para você comprar aparelhagem melhor, para você comprar acessórios melhores. E aí você vai crescendo. O grande problema, muitas vezes, é que às vezes a gente acha que essa forma não deve ser começada. E eu posso dizer para você que essa forma de começar na garagem foi a forma que eu comecei. E eu posso te dizer, inclusive, que funciona. E funciona muito bem. E te dá, inclusive, caixa para você continuar num lugar de repente melhor depois. Mas lembrem-se, tudo na vida começa pequeno. Tudo. Uma criança começa, né? Um ser humano começa de um óvulo com um espermatozoide. Uma das maiores árvores, né? Um pé de mostarda, inclusive bíblico, né? Começa de uma pequena semente que ela é minúscula e ela se torna uma grande árvore. Uma pessoa, ela é uma grande pessoa, mas ela veio de algo pequeno e aos poucos foi se desenvolvendo. Muitas vezes a gente já quer começar gigante e não passa pelo processo. Entende? Então, mais do que nunca a gente tem que ter essas clarezas. Mais do que nunca a gente não pode cometer esses pequenos erros. Mais do que nunca a gente tem que ter essa consciência. E o que eu estou dizendo aqui para você não é simplesmente, a Vânia está aqui só para falar, para dizer, tá, tá, tá. Não, eu estou te dizendo aquilo que realmente vai funcionar. Quem segue esses passos tem resultados. Tenho centenas de alunas que mudaram a vida delas, que geraram renda extra. Inclusive, te convido a participar da jornada que vai começar, onde eu vou te ensinar a sair do zero e gerar renda extra com o método Pilates for Kids. Essas pessoas estão transformando as suas vidas com rendas a mais. 400, 500, 800, 1.000, 2.000 reais a mais. A mais. Simplesmente porque aprenderam uma metodologia, estão implementando ela no lugar mais fácil possível. Estão vendo as suas vidas serem transformadas. Estão vendo as suas vidas e das suas famílias sendo impactadas. Porque enxergaram o que muitas vezes outras pessoas ainda não viram. Então, gente, mais do que nunca, para começar, você pode começar praticamente com muito pouco, e eu posso, inclusive, dizer que do zero. Porque muitas vezes você já é acadêmico, ou já é profissional da área. Semana passada, inclusive, eu recebi de uma aluna que ela era formada, né, na área, e eu não sei, mas eu não sei na sua realidade aí na sua cidade, mas a realidade que a gente está vendo é de vários profissionais formados, profissionais tanto de fisioterapia quanto educação física,
que não atuam na área. Por que eles não atuam na área? Porque eles não conseguem se manter na área. E aí eles largam a profissão, né? Eles param de trabalhar na sua própria profissão, que se formaram, que investiram, e estão trabalhando com outras áreas para sobreviver, para pagar as contas, para dar de comer para sua família, para ter um sustento. E uma dessas pessoas participou de um evento que eu fiz, né? Que na época se chamava workshop, inclusive. Hoje a gente mudou para jornada, mas é muito similar. E ela viu a possibilidade de sair de uma área que ela tinha largado, né? Então, ela tinha largado a educação física, ela formada em educação física, e estava trabalhando com artesanato. Eu não sou contra a pessoa trabalhar em outra área. A única coisa que me dói, e me dói lá dentro do meu coração, é saber que a pessoa investiu muito tempo, muito dinheiro, e os seus melhores anos, né, de juventude, para ter uma graduação. E aquela graduação não volta para ela o tanto que ela investiu. E aí eu sei que nessa conversa, ela viu a possibilidade dela voltar para a sua área de atuação. E ontem não, essa semana passada, ela me relatou, me mandou um áudio, eu fiquei muito feliz, inclusive, que ela inseriu o Pilates, né, dentro de uma escola, que era a escola dos filhos dela, onde ela conhecia as pessoas, e que ela recebeu feedbacks, né, da direção, coordenação, positivamente, dizendo que, nossa, como os pais estão gostando, como as crianças estão gostando. Nós não imaginávamos, né, isso, relatos dessa própria aluna, né, não imaginávamos que as pessoas iam ter essa aceitação, né, e a gente está vendo. E ela dizendo isso, uma pessoa que tinha largado a sua profissão, que não atuava mais com aquilo, perceber que ela pode voltar a atuar naquilo que ela investiu nela mesma e ter esses feedbacks, ela realmente disse que era transformador para a vida dela. Que ela realmente conseguiu ver que ela poderia voltar para a sua área de uma forma diferente, de uma forma em que ela pode, inclusive, ter os seus filhos próximos, que é um problema muitas vezes nossos, né, de mães que temos filhos, de que às vezes precisamos largar os filhos, né, ou deixar o dia inteiro em locais, sendo que no Pilates para criança eles podem ir junto, né? Então, só quis dar esse adendo para dizer para vocês que muitas vezes, se você está aí desiludido da vida, preocupado, inseguro, porque fiz uma formação, eu me formei, mas hoje eu não enxergo possibilidades, o mercado está saturando, né? Tem vários profissionais nas mesmas áreas, porque todos buscam os mesmos locais para atuar. Eu estou mostrando para você que dentro do método Pilates for Kids você pode começar do zero, simplesmente com a sua formação. Invista um pouquinho mais em você, os retornos vão vir. Assim como acontece com essas minhas alunas, e que vem acontecendo todos os dias em outros lugares. Então, se você está aqui, não deixe de participar da jornada, ou não deixe de se aprofundar em realmente enxergar o que vem pela frente. Nunca na história nós precisamos tanto de profissionais para atuar com as crianças. Nunca na história as crianças ficaram meses trancadas dentro de casa, crescendo sentadas, como vem falando principalmente os pediatras. Nunca na história nós tivemos tanta necessidade de movimento. Então, não deixe essas oportunidades passar, porque vai precisar, sim, de profissionais habilitados, profissionais preparados, profissionais que realmente queiram fazer a diferença. Caso contrário, não vai funcionar. Então, se inscreva, participe da jornada e dê um voto para você realmente mudar a sua vida. É a última jornada do ano e quem sabe você já não começa 2022 preparado e sabendo o que vai fazer para realmente mudar a sua vida e a vida de tantas outras crianças. Certo, gente? Essa live, então, foi com o objetivo, esse conteúdo, né, para passar para você que temos, sim, 3 passos para começar dentro do Pilates para criança. E esses 3 passos são simples. Ser profissional da área, ser profissional ou acadêmico de educação física, fisioterapia ou enfermagem. Após isso, ter uma especialização em Pilates para a criança. E eu aconselho que você realmente busque cursos que te dê resultados, que te prepare para esse mercado, inclusive.
E terceiro passo, que após você ter esses 2 primeiros passos, você comece no lugar onde às vezes é o mais fácil para você, né? Às vezes onde você já trabalha, ou então que você conheça alguém, ou até mesmo nas suas próprias residências, né? Nos seus próprios locais, para que você não pare, que você comece pequeno e que você vá crescendo, e aí sim você vai expandindo para onde você desejar, tá bom? Era isso, meu. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua dedicação. Se você está aqui no Instagram, né, eu te agradeço. Manda um like. Quem está no Facebook, manda também um like aí. Quem está no YouTube, deixa aí um joinha. Escreve aqui abaixo o que você achou, né, para que a gente também possa estar fazendo ainda mais conteúdos direcionados para você. E não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Beijo grande. A gente se vê amanhã às 8h07 aqui. Tchau, tchau.